Christopher Brian Hill é um explorador urbano que compartilha suas aventuras no YouTube através do canal Urbex Hill. Há mais de uma década, ele registra visitas a edifícios abandonados, capturando momentos inesperados e, às vezes, aterrorizantes. Explorar locais esquecidos envolve muitos riscos, desde estruturas instáveis e mofo tóxico, até encontros com invasores hostis e animais agressivos. Apesar disso, Chris geralmente escolhe realizar suas explorações sozinho e à noite, aumentando ainda mais o nível de perigo. Em junho de 2022, ele decidiu visitar a antiga fábrica elétrica Westinghouse, localizada em Cleveland, Ohio. O complexo industrial foi construído há mais de 100 anos e já abrigou 7 edifícios, dos quais poucos ainda permanecem de pé. Fundada em 1886 por Thomas Edison, a empresa só chegou a Cleveland em 1894 e se tornou famosa pelos engenheiros que trabalharam nela, como Nikola Tesla e William Stanley. Durante décadas, a Westinghouse competiu diretamente com a General Electric. Antes de ser desativada em 1979, a fábrica foi usada para a produção de equipamentos de iluminação. Desde então, tornou-se um dos pontos favoritos para exploradores urbanos e criadores de conteúdo no YouTube. O local ganhou ainda mais notoriedade em 2012, quando serviu como cenário para a icônica cena de interrogatório da Viúva Negra no filme Os Vingadores. 10 anos depois, Chris visitou a fábrica e registrou toda a experiência. No início, tudo parecia tranquilo, sem qualquer sinal de atividade, e o único som audível era o canto dos grilos. Porém, apenas 5 minutos após o início da gravação, tiros podem ser ouvidos à distância. A cidade de Cleveland tem figurado entre as 10 mais violentas dos Estados Unidos nos últimos anos, tornando essa exploração ainda mais arriscada. That's Cleveland. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. Apesar do perigo, Chris continua a exploração sem hesitar. Ele já visitou hospitais psiquiátricos abandonados, sanatórios e templos ligados ao ocultismo, então esse tipo de situação não o intimida facilmente. Ao entrar no prédio, ele percebe um colchão no chão, indicando que alguém pode estar vivendo ali. Ele continua andando pelo primeiro andar e sobe as escadas para o segundo, ouvindo apenas o som de seus próprios passos ecoando no ambiente escuro. Ao descer para o porão, a atmosfera se torna ainda mais opressora. O local está tomado por umidade e mofo, e os corredores estreitos e sem saída aumentam a sensação de claustrofobia. Durante a exploração, Chris escuta ruídos estranhos, e inicialmente pensa que pode ser algum bicho. Mas então ele encontra cápsulas de munição no chão, possivelmente de uma pistola 9mm. É importante destacar que forças policiais costumam usar edifícios abandonados para treinamento. No entanto, nesse caso específico, não há como saber se foi isso que aconteceu ali. Pouco depois, ele se depara com frases perturbadoras rabiscadas nas paredes. Ele segue em frente, explorando os corredores escuros, até que algo realmente assustador acontece. Yo. You need some help, bro? Yo. He's not even responding. I'm gonna leave you alone. Get the f out of his way. Bro, that's crazy. Após aproximadamente 20 minutos de exploração, Chris encontra um homem encurvado no canto de uma sala escura, sem iluminação alguma. Ele tenta interagir, perguntando se precisa de ajuda, mas o homem permanece imóvel e em silêncio. A respiração de Chris se acelera visivelmente após o encontro inesperado, mas a situação está prestes a ficar ainda pior. Yo.
Hey, I got some money for you. He's not there, and he's not responding. Poucos minutos depois, ele decide voltar para ajudar o homem, mas ele desapareceu sem deixar vestígios. Isso poderia representar um grande perigo. Pessoas que vivem em prédios abandonados costumam ser defensivas e podem reagir agressivamente a invasores. Como conhecem bem o local, têm vantagem ao se esconder ou atacar caso se sintam ameaçadas. Muitos espectadores sugeriram que o homem não era um simples morador de rua, mas alguém tentando se esconder do tiroteio ouvido no início do vídeo. No entanto, o comportamento estranho torna essa hipótese improvável. Chris continua sua exploração e percebe morcegos voando pelo porão, deixando o ambiente ainda mais sombrio. There's a lot of bats down here too. Em um dos cômodos, se olharmos atentamente para o canto esquerdo da tela, podemos ver o mesmo homem de antes, agora parado na escuridão, observando Chris. O mais assustador? Chris não percebe e continua andando normalmente. Não há como saber há quanto tempo esse homem estava seguindo-o, e situações como essa são imprevisíveis. Poucos minutos depois, o homem é visto deixando o prédio enquanto carros passam na rua. Chris menciona que achou tê-lo ouvido dizer "olá", mas o áudio da câmera não captura claramente o som. Ao se preparar para sair, ele ouve um celular vibrando, sugerindo que há mais pessoas escondidas na escuridão. Percebendo que já teve encontros assustadores o suficiente por uma noite, ele decide sair em segurança sem arriscar mais. Até hoje, Chris nunca descobriu quem era aquele homem. Em agosto de 2016, um grupo de 4 adolescentes decidiu explorar uma sauna abandonada na cidade de Tartu, Estônia. O edifício foi construído em 1915, ainda sob domínio do Império Russo, e permaneceu em funcionamento por 80 anos, até ser desativado em 1995. Após 23 anos de abandono, o prédio foi renovado e transformado em um salão de beleza em 2018. Na época da visita, a sauna estava completamente deteriorada. As paredes estavam cobertas de mofo, os aquecedores enferrujados e o chão cheio de buracos, tornando o local extremamente instável. O cenário era de total decadência, como se o tempo tivesse congelado ali. Explorando os corredores escuros, os adolescentes encontraram mensagens estranhas pichadas nas paredes, incluindo uma frase perturbadora. Além disso, desenhos bizarros de figuras humanas espalhavam-se pelos cômodos, aumentando a sensação de que aquele lugar guardava algo sombrio. Por cerca de 20 minutos, a única coisa em comum que encontraram foram alguns sapatos velhos e pertences pessoais esquecidos, mas nada que indicasse que alguém estivesse vivendo ali. Até que um deles encontrou uma entrada coberta por uma cortina. Curiosos, decidiram espiar o que havia no interior do cômodo escuro. De repente, um grito aterrorizante ecoou das sombras. O grupo não hesitou. Saiu correndo em pânico para fora do prédio. Quando chegaram ao lado de fora, o sol já havia se posto, tornando a cena ainda mais assustadora. Eles entraram no carro e fugiram sem nunca descobrir quem ou o que estava no quarto. Embora não tenham registrado imagens, é provável que um morador de rua tenha reagido ao susto. Mesmo assim, o grito ficou marcado. Desde aquela noite, nenhum deles voltou à sauna abandonada. Em outubro de 2019, o youtuber BakerXDerek avistou uma casa abandonada no topo de uma colina durante um de seus passeios de moto e resolveu explorá-la. Logo ao entrar, percebeu que alguém já havia passado por lá. Apesar do pó, alguns objetos sugeriam uso recente. A casa ainda guardava traços de sua antiga beleza, mas o clima era estranhamente inquietante. Movido pela curiosidade, Derek decidiu descer para o andar inferior, onde a escuridão dificultava a visão. Oh, heebie-jeebies, dude. Dude, that dark room. I kept feeling something was gonna jump out at me.
hear somebody. I think I hear something. Então, ele ouviu um som perturbador. O barulho parecia vir de um dos cômodos à frente. Assustado, Derek congelou por um momento, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Sem esperar uma resposta, ele virou e correu desesperado para fora da casa. No caminho, tropeçou e caiu no chão, mas rapidamente se levantou e fugiu de volta para sua moto, acelerando para longe do local. Muitos espectadores acreditam que o som tenha sido feito por um morador de rua tentando avisá-lo para sair. Invasores de prédios abandonados raramente ficam em silêncio quando percebem visitantes inesperados. Em muitos casos, fazem barulhos altos para afastar intrusos sem precisar confrontá-los diretamente. Na exploração urbana, é uma regra básica sair imediatamente ao ouvir um som estranho. Caso Derek tivesse ignorado o aviso e avançado, poderia ter sido atacado ou colocado sua vida em risco. Por sorte, ele conseguiu escapar antes que algo pior acontecesse. Em 2019, o explorador urbano John decidiu visitar uma mansão abandonada no interior de Ontário, Canadá, conhecida entre os moradores como Cotovelo do Diabo. O nome vem de lendas antigas, envolvendo rituais ocultistas, supostamente realizados por um ex-sacerdote que viveu ali e assustou a comunidade local. Mesmo com os boatos, a mansão foi ocupada por um tempo, mas desde que foi desocupada, ninguém quis comprá-la ou restaurá-la. Alguns reparos pontuais foram feitos ao longo dos anos, mas o prédio seguia deserto e em ruínas. John entrou sozinho, durante a noite, e logo sentiu o clima estranho do local. O exterior ainda parecia imponente, mas por dentro, tudo estava coberto de poeira, degradado e silencioso. Apenas 5 minutos após sua entrada, ele começou a ouvir barulhos vindos do andar de cima. Ao subir para verificar, os sons pararam imediatamente, aumentando a sensação de que havia alguém ali. I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal and not someone freaking in here. My keys are making noises. There's freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking... I'll leave. There's something else in here. As I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Mesmo sem encontrar nada suspeito, John continuou explorando. No entanto, os ruídos voltaram, agora mais altos e próximos, fazendo seu coração acelerar. O silêncio inquietante foi rompido por estalos e passos pesados vindos do andar superior. Era impossível ignorar. Ele definitivamente não estava sozinho. Sentindo a tensão aumentar, ele decidiu tentar se comunicar. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bad... Um grito ameaçador de "Eu vou te matar" ecoou pela casa. Assustado, John correu em desespero, sem sequer olhar para trás, até se sentir longe o suficiente da mansão para respirar aliviado. O mais perturbador? Ele nunca viu quem gritou. Ninguém sabe se havia alguém realmente escondido ali, ou se tudo não passou de uma tentativa extrema de afugentá-lo. Muitos acreditam que o grito veio de um morador de rua incomodado com a presença inesperada, mas a teoria não convence a todos. Membros experientes da comunidade de exploradores urbanos ressaltam que, entre aventureiros, é comum haver respeito e apoio mútuo, não ameaças. Quem frequenta esses locais geralmente evita criar situações de pânico, principalmente por questões de segurança. Esse comportamento agressivo, portanto, foge completamente do padrão. Desde aquele dia, John nunca mais voltou à mansão, e quem ou o que gritou permanece um mistério até hoje. Em março de 2022,
o casal de youtubers Meg e Chris divulgou um vídeo no canal Back in Time MC, revelando imagens de um casarão muito antigo, completamente degradado, em região incerta do Reino Unido. Na legenda, explicam que encontraram acesso através de uma janela lateral. A julgar pelo grau de abandono, ninguém parece cuidar daquela propriedade há anos. O chão guarda folhas secas, teias de aranha, sapatos esquecidos e até animais mortos, além de cartuchos de espingarda sobre um criado mudo. Mesmo assim, uma lâmpada visivelmente nova e roupas pouco usadas sugerem presença recente. Em prateleiras e paredes, fotos mostram que ali residia uma família com 4 crianças. Enquanto exploravam o andar superior, os dois se depararam com algo inesperado que os deixou atônitos e mudaria tudo. A cena que descobriram foi impactante. Wow. Oh my God! Hello! You're alive! You are? You know, man, You live in here, you can't live in here. Yeah? You No. can't. We can't. Live we in thought it was here. abandoned. We thought it was abandoned. You can't live in here. Ao entrar no quarto, Chris não percebeu que havia alguém dormindo na cama. Somente quando Meg se aproximou e fez um ruído é que a mulher adormecida despertou e os assustou. Embora o vídeo tenha borrado o rosto da mulher para respeitar sua privacidade, fica evidente que ela é bem idosa. Ela diz ao casal que não tem parentes que possam levá-la para um lugar menos deprimente. Por bondade, Chris e Meg fazem companhia à senhora, esforçando-se para entender sua situação. Ela se apresenta como Jane, e nos 10 minutos seguintes, eles perguntam como ela acabou morando sozinha em um casarão abandonado. Graças à empatia do casal, o choque inicial de vê-la em condições tão precárias logo se transforma em um momento caloroso, no qual todos conversam sobre suas vidas. What happened was I came here to help somebody, Okay. and this is only for a week I'm coming, Yeah. and that was 1993. Oh God. Wow, so you've been here nearly 30 years. Yeah. De modo inquietante, Jane afirma que vive no casarão abandonado há 30 anos. E mesmo com Chris e Meg oferecendo ajuda, trazendo comida e propondo comprar roupas limpas, ela reluta em aceitar, alegando estar bem assim. Ela menciona que, embora não seja sua casa, os homens que trabalham na propriedade sabem de sua presença e lhe fornecem comida e água. Num momento comovente, o casal concorda em visitá-la novamente. Poderia ter sido um final feliz, mas Chris e Meg incluíram uma descrição no fim do vídeo que tornou o caso mais perturbador. A descrição diz: "Fiz muitas pesquisas para tentar descobrir o nome da fazenda e a quem ela pertencia. Felizmente, consegui as informações necessárias e até recebi uma mensagem de alguém que conhecia o fazendeiro que trabalha lá." Chris continua explicando que o homem que o procurou também sabia que Jane morava ali, e que o fazendeiro também vive na casa de fazenda com ela. Segundo o homem que contatou Chris, Jane é bem cuidada, mas prefere viver nessas condições. Ele também mencionou que o marido de Jane fica lá para garantir que ela esteja bem, mas ela não aceita ajuda com facilidade. É possível que Jane não tenha sido completamente sincera sobre sua história. Durante a conversa, ela disse que não tinha ninguém para cuidar dela além do fazendeiro. Mas o homem que conhecia o fazendeiro contou a Chris que Jane tem um irmão que também tenta ajudá-la. Sem estar convencido, Chris seguiu investigando e descobriu que a fazenda não constava em registros, mas havia outra propriedade em nome de Jane, que ela possuía entre 1986 e 2015. Ao visitar esse outro lugar, Chris observou que estava tão descuidado quanto o casarão. Tendo ouvido 2 versões distintas, ele contatou os serviços sociais de adultos. Este foi o e-mail que recebeu. Bom dia, obrigada pelo seu e-mail. Posso confirmar que a assistência social para adultos tem conhecimento dessa senhora. No entanto, não posso fornecer mais detalhes. Agradecemos sua colaboração e as informações fornecidas, e agradecemos por manifestar suas preocupações a nós. Chris pediu ao homem que avisasse Jane sobre a disposição dele e de Meg em visitá-la, mas não houve mais notícias depois disso. O caso revela como muitos idosos acabam negligenciados,
especialmente em ambientes econômicos difíceis. Comentários clamaram por medidas governamentais e maior compaixão, pois a autonomia individual nem sempre evita sofrimento. A história incita uma postura mais solidária, sugerindo que empatia efetiva pode atenuar o abandono sentido pelos mais velhos. Robert Fulton Elementary é uma escola abandonada em um bairro perigoso de Cleveland. Fundado há 92 anos, o prédio está desocupado há mais de 13. Após várias reclamações de moradores, que o chamavam de monstruosidade e diziam que depreciava suas propriedades, o prefeito anunciou planos de convertê-lo em moradias de qualidade mista, mas ainda faltavam recursos para iniciar as obras até a gravação do vídeo em 2024. Enquanto isso, mantém a reputação de uma das escolas abandonadas mais assustadoras. Vândalos e o tempo agravaram o cenário, tornando o interior escuro e repleto de destroços. Em maio de 2023, Chris Hill, do canal Urbex Hill, fez sua segunda visita solitária. A primeira, em 2022, registrou zumbidos, cânticos e batidas. Apesar disso, ele retornou sozinho, de madrugada. O estado da construção é tão precário que há risco de assaltos, agravado por infiltrações e danos estruturais. Muitos teriam desistido de rever completamente o local após a experiência inicial, mas a determinação de Chris o levou a explorar outra vez. Essa ousadia realça a fama do lugar como um dos mais sinistros, envolto em mistério e relatos perturbadores. The decay is crazy in here. Desde o início das imagens, fica claro que Robert Fulton Elementary se encaixa em uma categoria singular de prédio abandonado. O mais marcante é o fato de que, há pouco mais de uma década, crianças frequentavam suas salas de aula, corriam pelos corredores e brincavam nos pátios. Mas agora o lugar remete a um cenário de filme de terror, em vez de escola. A atmosfera pesada, a escuridão absoluta e o extremo estado de decadência criam um clima de puro pavor. E poucas pessoas ousariam entrar ali durante a noite, menos ainda sozinhas. Apesar de ter sido desocupada há apenas 13 anos, Robert Fulton Elementary parece mais deteriorada do que construções vazias por períodos maiores. Mas Chris não se importa ao capturar imagens de corredores escuros, paredes rachadas e escombros espalhados. À medida que avança, Chris escuta ruídos estranhos, mas não encontra ninguém, prosseguindo na penumbra inquietante. A estrutura em algumas salas superiores parece muito frágil, mas Chris, experiente em exploração urbana, evita pisar onde o piso cede sob seus pés. Depois de cerca de 15 minutos no andar superior, ele desce ao porão, possivelmente a região mais comprometida do prédio. Enquanto examina os cômodos escuros, encontra indícios de outras pessoas possivelmente vivendo ali. Curiosamente, também descobre algo que lembra uma casa de caldeiras inundada. Por volta dos 30 minutos de gravação, um ruído de batida ecoa de uma das salas, e fica muito claro que Chris não está sozinho. Quando entra em uma das salas de aula, ele vê uma mensagem bastante sinistra no quadro negro. Não explore sozinho, além de um aviso em papel na porta com os dizeres: mantenha distância. Apesar desses recados evidentes, ele entra, apenas para achar mais provas de que alguém habita o local. É nesse ponto que a visita de Chris a Robert Fulton Elementary adquire um tom muito mais perturbador. Temendo pela própria vida ao ouvir o grito aterrorizante, ele sai correndo do prédio para se proteger, torcendo para que o homem não o estivesse seguindo. Se você observar bem as imagens, é possível enxergar a silhueta do homem que grita quando Chris afasta a cortina do cômodo. Ao analisar as filmagens mais tarde naquela noite, ele reparou em algo ainda mais inquietante. Logo quando entrou no prédio, a câmera dele capturou algo que ele não notou na hora. Ao fundo, a sombra de um homem aparece entrando em uma das salas. Não fica claro para onde ele foi depois disso, mas,
pelos sons estranhos que Chris escutou ao longo da visita, é bem provável que o homem o estivesse vigiando o tempo todo. Embora o grito tenha sido aterrorizante, e só possamos imaginar o que Chris sentiu naquele instante, vale destacar que o cômodo em questão provavelmente era o lar daquele sujeito. E do ponto de vista do invasor, deve ter sido igualmente assustador ver um estranho puxar a cortina de seu espaço. Se você chegou até aqui, queremos saber sua opinião. O que achou desses mistérios? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. E não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido, gratuito e nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. Até o próximo mistério.